Segura aí, feministas, que o couro vai comer no lombo de vocês. Não é aqui na igreja não, porque aqui tem femininas. Aqui não tem feministas não, aqui tem feminina. Olha aí, feministas, ativistas a favor do aborto. Aguenta firme, que eu vou desmoralizar o slogan de vocês. Olha o slogan. Esse é um slogan das feministas que apoiam o aborto. Toda mulher tem o direito de controlar o seu próprio corpo. Vamos analisar a frase. Isso é uma frase das feministas pró-aborto. Toda mulher tem o direito de controlar o seu próprio corpo. Primeiro, toda mulher. 50% dos fetos que são abortados são mulheres. Não tiveram o direito de controlar o seu próprio corpo. Já começou a furada por aí. Entenderam? Se 50% dos fetos são mulheres e foram abortados, não tiveram o direito de controlar o seu próprio corpo. Sabe o que é esse slogan? Esse slogan é o massacre dos poderosos contra os indefesos. Toda mulher, já queimei a primeira, vamos para a segunda, tem o direito. Ninguém juridicamente tem direito absoluto sobre o seu próprio corpo. Ninguém pode se mutilar, tentar suicídio, vai responder. Ninguém juridicamente tem direito sobre o seu próprio corpo, e ninguém juridicamente tem direito de colocar em risco outras pessoas. Que direito? Você não tem nem direitos absolutos sobre o seu próprio corpo, como é que vai ter sobre o direito do corpo do outro, que é o feto? Toda mulher tem o direito de controlar. Estar em controle indica responsabilidade. E a maioria quase que absoluta dos abortos é fruto da promiscuidade e da imoralidade humana. O aborto, ele vem cobrir essa imoralidade e essa promiscuidade da relação humana. Que controle? Não controla nem a sua vontade, vai controlar o corpo dos outros. Toda mulher tem o direito de controlar o seu próprio corpo. Já falei aqui, o feto não é corpo da mulher. O feto não é prolongamento da mulher. Portanto, ela não tem o direito de determinar se o feto vive ou morre. Terceira consideração sobre aborto: a luta do feto para não morrer em processos abortivos. Houve um médico aborteiro nos Estados Unidos que enfiou uma câmera para filmar o aborto que ele ia fazer. O nome do filme é O Grito Silencioso. Ele não conseguiu ver o filme até o final e nunca mais fez nenhum tipo de aborto. Eu queria ver, irmãos, eu queria ver a Globo, eu queria ver a televisão, eu queria ver o Congresso Nacional depois de ver um filme desse, O Grito Silencioso. Eu queria ver a sociedade depois de ver a luta do feto para não morrer. Se alguém apoiaria a ideia de aborto em qualquer instância, eu queria ver. Porque aquilo que eu não vejo, eu não tenho culpa. Esse é um grande engano. A Bíblia diz em Hebreus 4,13 que não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Os métodos abortivos, um dos métodos é uma máquina de sucção 25 vezes mais poderosa do que o aspirador de pó que você tem em casa. Ele é introjetado no útero da mulher para, através do vácuo, sugar o feto. E aí a cabeça do feto não passa no tubo. Eles enfiam um fósseis e amassa a cabeça, massacra para poder ficar no tamanho para ser sugado. Esse é um método. O outro método de aborto é a dilatação e evacuação. Dilata o útero da mulher e enfia um fósseis com uma tesoura mecânica que vai cortando todo o feto, picando todo o feto. E a criança luta desesperadamente para não morrer. O outro método é a ingestão salina.
joga um líquido lá onde está aquela cápsula protetora, salino, e mata a criança por envenenamento, e depois o corpo da mulher expele aquele feto morto. Aí alguém diz assim, porque a sociedade tem sido enganada por esses libertinos: ah, pastor, mas será que se não legalizasse o aborto evitaria? Você já ouviu isso na imprensa? Não, evitaria, porque as mulheres fazem aborto em clínicas aí, nos porões. Isso é um absurdo. E se legalizasse o aborto, e aí as mulheres poderiam ser tratadas. Pesquisa nos Estados Unidos. Precisa falar? Primeiro mundo, medicina, hospital, vai lá. Hospital na América é para qualquer americano, de qualquer classe social, as maiores e melhores tecnologias em qualquer área. Eu vou mostrar para você o engodo e o engano de se pensar que se uma mulher tiver assistência médica adequada para o aborto não vai acontecer nada. Eu trouxe a lista. Eu trouxe aqui uma listinha. Não dá para guardar isso. As outras coisas eu ainda tento, mas essa aqui é dose. Seria o aborto um procedimento seguro para a mulher? Pesquisa americana. Pesquisa americana. Aborto aprovado. Pode fazer o aborto? Vamos ver as consequências. Vamos lá. Perfuração do útero. Isso aqui são as pesquisas. Mulheres que abortaram. Sangramento que requerem transfusões. Ruptura do colo do útero com impacto desconhecido sobre a capacidade do colo em alguma gravidez subsequente. Acidentes ligados à anestesia. Doença inflamatória da pélvica e possível infertilidade decorrente. Cirurgia não intencionada, incluindo-se a laparotomia, a histerotomia e a histerectomia. Perfuração da vesícula, perfuração do intestino, retenção de restos ovulares, anemia, peritonite, uma série infecção da membrana serosa que reveste interiormente a cavidade abdominal, infecções menores e febre de causa desconhecida, gravidez tubária não detectada, embolia pulmonar, obstrução da artéria pulmonar, tromboflebite venosa, inflamação de uma veia que se desenvolve antes de um coágulo sanguíneo, depressão, psicose, 9 vezes mais propensas a suicídio do que a outras mulheres. Alto risco de infecção é comum a todo tipo de aborto. Tem mais? Tem. O risco de aborto espontâneo no segundo trimestre da gravidez aumenta 10 vezes mais aquelas que já fizeram um aborto. Além disso, deve-se deixar claro que o aborto de fato aumenta a chance de morte materna em qualquer gravidez futura. E também o aborto é um peso psicológico tão profundo na consciência de uma mulher quando ela destrói uma gravidez. Quem te falou que é a segurança? Por mais que se aprove o aborto, que engodo, que engano, que rolo. Sabe quem é a maior prejudicada por esses libertinos que querem aprovar o aborto? É a própria mulher. É a própria mulher. Queridos, nós não podemos admitir o aborto em hipótese nenhuma. E alguém diz assim: mas pastor, os anencéfalos não tem o cérebro, uma parte de cérebro? A criança vai morrer, e por que não tira logo? Rapaz, eu vi uma sentença de um juiz que eu agora esqueço o nome, do Supremo Tribunal Federal, que o camarada arrebentou a boca do balão. Olha o que esse cara me diz. Ele foi contra a permissão de um aborto de uma criança anencéfalo. Ele disse assim: todo ser humano nasce para morrer, e não está no homem determinar a hora dele morrer. Que sacada, pastor Santos, do cara. Que sacada.
Todo ser humano nasce para morrer, e não está no homem determinar a hora de morrer. Uns morrem com 1 segundo de vida, outros com 1 minuto de vida, outros 9 meses e 1 minuto, mas todos nascem para morrer, e não está em nós determinar a hora de nenhum ser humano morrer. E o que diz a teologia sobre aborto? Aí é pá de cal. Vou jogar só a pá de cal, porque já detonamos com esse negócio de aborto. Não tem saída, não tem conjectura científica, não dá. É ser humano que está ali, é vida que está ali. A diferença entre o óvulo fecundado e você é o tempo e a nutrição, é a biologia, é a genética, é a embriologia, é a medicina fetal. A vida começa na concepção. E o que diz a teologia? O que a Bíblia fala sobre aborto? E eu vou terminar aqui com isso. No original do grego, no Novo Testamento, todas as vezes que a Bíblia falando de recém-nascido, falando de crianças maiores ou de feto, como João Batista no útero da sua mãe, utiliza a mesma palavra. Não há uma palavra diferenciando feto de criança, é a mesma palavra no original, porque Deus considera o feto como um ser humano. Escuta o que eu vou te falar, meu irmão. Deus se relaciona com pessoas que ainda não nasceram. Você já leu o Salmo 139? Do versículo 13 ao 16? De modo terrível e maravilhoso eu fui criado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando entretecido fui criado, como nas profundezas da terra. Agora olha que coisa linda. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Está falando do embrião. O embrião até a 4ª ou 5ª semana é informe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E todas estas coisas iam sendo anotadas no teu livro, quando elas estavam sendo criadas dia a dia, sem que nenhuma delas ainda havia. Deus se relaciona com a vida intrauterina. Utiliza-se pronomes pessoais para o feto. Jeremias 1,5. Jeremias, eu te conheci antes do ventre da tua mãe, e antes que você saísse da madre, te santifiquei as nações. Isaías 49:1. Isaías, ele dizendo: eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, e nas entranhas da minha mãe ele fez conhecer o meu nome. Tratamentos com pronomes pessoais para o feto, porque é uma pessoa, porque um embrião não pode se tornar outra coisa a não ser pessoa, então ele é pessoa, ele é tão humano quanto você. A Bíblia coloca o feto e o ser humano no mesmo patamar. Lá no Antigo Testamento, Êxodo 21, do 22 em diante, olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Êxodo 21, eu não vou ler o texto não, do 22 em diante, diz assim, eu vou trazer ele para uma linguagem para você. Se dois homens estivessem brigando, e acontecesse um acidente, isso é, a briga, raquetada, pancada de lá, e bate numa mulher, a mulher está grávida, ela cai no chão, e inicia-se o processo de parto. Se aquela criança nascesse com vida, se pagava uma multa, e se ela morresse, vê lá na lei, vida por vida. Deus coloca o feto na mesma condição do ser humano adulto. Escute, Deus se fez homem na concepção. Lá em Lucas 1, 31 e 35, quando o anjo vem anunciar a Maria, diz: e conceberás, e dará a luz ao menino, e o seu nome será Jesus, e ele será o Salvador do mundo. Deus se fez homem na concepção.
Agora, olha a incoerência humana, gente. Olha a incoerência humana, escuta isso, eu já estou terminando, mas escute a incoerência do ser humano, como o pecado cega o ser humano. Hoje, existem grupos de proteção de baleia, pássaros, flores, até de capim. Até erva daninha tem grupos de defesa do ambientalismo. Se defende baleia, se defende lagosta, se defende mico-leão dourado, se defende floresta. E o ser humano não defende o seu semelhante. Que incoerência do homem! Se defende bicho, se defende papagaio, se defende mata, mas a vida humana é coisificada. Sabe por que defende o aborto? Eu já falei, vou repetir: para esconder a promiscuidade e a imoralidade e o pecado da raça humana. Se protege tudo. Tem grupos de proteção e ninguém acha ridículo, mas se alguém defende a vida e é contra o aborto, a própria imprensa quer ridicularizar. Você quer ver uma pesquisa nos Estados Unidos sobre aborto e guerras? Olha que loucura. Escuta essa. Entre aborto e guerra. Guerra da Independência, 25 mil americanos morreram. Guerra Civil, 600 mil americanos morreram. Primeira Guerra Mundial, 125 mil americanos morreram. Segunda Guerra Mundial, 600 mil americanos morreram. Guerra da Coreia, 55 mil americanos morreram. Guerra do Vietnã, 56 mil americanos morreram. Previsão de aborto nos Estados Unidos até o ano 2000, dos anos 70 aos anos 2000, 50 milhões de abortos. A estimativa de abortos no planeta Terra até o ano 2000 ultrapassa a casa de 1 bilhão. 1 bilhão de seres humanos foram mortos. E aí vem uns hipócritas: pastor, onde é que estava Deus na tsunami? Morreram 200 mil pessoas e tanta miséria, e o homem é responsável pela morte de mais de 1 bilhão de seres humanos, e na maior cara de pau vulgarizam a vida. Amados, a vida é um dom de Deus. Atos 17, 25 e 28 diz: porque dele provém a vida e todas as demais coisas, por ele vivemos, nos movemos e existimos. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, o nosso Deus diz: tanto a alma do Pai como a alma do Filho são minhas. Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. O ser humano pertence a Deus, a vida é um dom de Deus, e cabe a Deus ter a soberania e a autonomia de interromper a vida. Moço, moça, irmão, irmã, em nenhuma instância admita o aborto. E eu não estou me importando com legalidade das leis dos homens, porque a lei de Deus está acima da lei dos homens. Aí se houver um estupro, pastor, dou a criança. Dou a criança. E se a gravidez for de estupro, e aí, pastor, doe a criança.
Faça uma doação. Sabe por quê? Olha a hipocrisia social. Uma vez num debate eu disse isso. Bem, já que o pessoal topa o aborto, faz o seguinte: deixa a criança nascer, pega um porrete de beisebol e dá na mão da mãe para matar, para ver se ela vai. Fala, tá aqui minha filha, mata. Você não quer? Mata. Eu quero ver quem é que vai fazer. Sabe? É incoerência humana. Ah, foi fruto de um estupro? Que Deus guarde a sua filha, que Deus guarde a minha filha, que Deus guarde. Pastor, e se for sua filha? Eu não estou legislando em causa própria. Eu não estou defendendo tese minha. Eu estou defendendo o princípio da palavra de Deus. A vida pertence a Deus e só a Ele permite tirá-la. E nós, como igreja de Cristo, que somos a coluna e firmeza da verdade, não vamos aceitar essas aberrações, por mais que queiram nos ridicularizar. Nós estamos em conformidade com princípios científicos e respaldados pela palavra de Deus, que é a nossa regra de conduta e fé. Vamos celebrar a vida e não a morte. Vamos trabalhar pela vida e não pela morte. Vamos trabalhar pelas relações heterossexuais e não homossexuais. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que esta palavra sirva de esclarecimento para você. Deus vos abençoe em nome de Jesus.